Olá, nesse vídeo e no próximo, eu vou esclarecer duas dúvidas frequentes de química inorgânica usando físico-química. Uma dúvida frequente em química inorgânica é: como é que é possível, após precipitar um determinado composto, fazê-lo se dissolver usando um agente complexante? E no próximo vídeo, como é que é possível, tendo esse íon dissolvido devido ao complexante, como é que eu consigo fazê-lo ser precipitado novamente? Dá a impressão que é um processo que vai e vem, mas na verdade você vai entender que é uma questão de escolha adequada de reagentes. Aqui eu fiz um desenho da rota que nós vamos seguir nesses dois vídeos. Hoje nós vamos discutir uma situação em que íons Ag e íons Cl- reagem em meio aquoso para precipitar AgCl, cloreto de prata. E a seguir nós vamos usar íons tiosulfato aquosos para tentar dissolver esse AgCl. E no próximo vídeo nós vamos discutir a possibilidade de, usando o íon sulfeto, remover o íon prata do complexo aquoso e fazer a precipitação de Ag2S. Então vamos ao tema deste vídeo. Aqui está a questão que eu te proponho. Misturamos uma solução de AgNO3, nitrato de prata, com uma solução de cloreto de sódio. Os íons Ag+, e os íons Cl- precipitaram AgCl e temos aqui um líquido sobrenadante que contém os íons Na+, e os íons NO3-. Fazemos uma filtração. O que passa pelo filtro, chamado filtrado, é o sobrenadante. O sobrenadante não nos interessa nessa questão. O que nos interessa é o que fica retido no papel de filtro, que é o cloreto de prata, e digamos que seja 0,10 mol a quantidade de cloreto de prata. Aí eu adiciono uma substância chamada tiosulfato de sódio, 0,3 mol, e coloco água até o volume de 1 litro. A pergunta é se o AgCl será completamente dissolvido. Então aqui eu tenho uma situação em que eu estou tentando dissolver um sólido pouco solúvel em água, um sal de baixa solubilidade, tento dissolvê-lo usando um agente complexante. O agente complexante, no caso, é o tiosulfato. Vejamos os dados para resolver essa questão. O primeiro dado é esta equação com essa constante, nós chamamos de produto de solubilidade, representado por Ks, de acordo com a IUPAC, mas frequentemente representada por Kps. Por definição, produto de solubilidade é a constante de equilíbrio para uma equação onde do lado esquerdo você tem um sólido iônico e à direita os seus íons dissolvidos em uma solução saturada. O segundo dado é a constante de dissociação deste complexo. Complexo é quando você tem um átomo ou um íon metálico, no caso o íon metálico Ag+, ligado a átomos ou moléculas que nesse contexto são chamados de ligantes. No caso, os ligantes são os íons tiosulfato. Esse complexo tem um íon Ag+, complexado com 2 íons tiosulfato. Como Ag tem carga +1 e cada tiosulfato tem 2 cargas negativas, a carga total é 3-. Esse complexo é um íon complexo solúvel em água. Esse íon pode se dissociar nos seus constituintes, o metal, o cátion metálico e os ligantes. E a constante de dissociação tem esse valor. Compare, perceba que a tendência desse complexo se dissociar é inferior à tendência desse sal se dissociar ionicamente. Isso significa que existe uma esperança de que seja possível, tendo isso como precipitado, fazê-lo passar para a solução sob a forma de um complexo, usando a adição de tiosulfato. É isso que nós vamos ver agora. Então, usando esses dados que eu repito aqui em cima nessa tela, e esses dois valores de constante de equilíbrio, eu vou usar o seguinte truque: eu vou manter a primeira equação, vou pegar a segunda equação e inverter. Trocando o reagente com produtos, o que nós vamos ter é uma constante de equilíbrio que vai ser 1 sobre isso aqui, vai ser o inverso disso daqui. Perceba então, alinhei as setas, é sempre bom numa resolução você mostrar direitinho. Se você consegue alinhar as setas, facilita a vida de quem vai corrigir a sua prova escrita, e facilitando a vida de quem vai fazer a correção, você está facilitando a sua vida, porque essa pessoa, esse profissional, esse professor está selecionando alunos que serão alunos dele na universidade. É claro que ele quer aqueles estudantes que estão bem preparados e conseguem se expressar com clareza ao colocar suas ideias no papel. Bom, mantive a primeira,
inverti a segunda. Perceba que tudo se passa como se o sal se dissolvesse e os íons Ag+ se complexassem em seguida, formando o complexo. Então, ao somar, perceba que o Ag+ não comparece na equação total, e a equação total representa o sólido, o precipitado AgCl, se dissolvendo sob a ação do agente complexante, o ligante, tiosulfato, formando o complexo e liberando os íons cloreto. Agora a questão é, essa equação representa uma reação muito espontânea? Vamos fazer o cálculo. Como eu mantive a primeira, a constante de equilíbrio se manteve. Como eu inverti a segunda trocando o reagente com o produto, isso aqui se inverte. E ao somar as duas, nós multiplicamos as duas constantes, portanto teremos isso vezes o inverso disso, que resulta 1/4 vezes 10⁴. Note que é um número muito maior que 1, o que significa que é uma grande tendência dessa reação formar produto. Portanto, nós temos a expectativa de que haja uma dissolução do AgCl. Mas a pergunta que foi feita é: vai dissolver completamente? E aí eu quero recordar você de que nós adicionamos 0,3 mol em 1 litro de solução, né, referindo-se aqui ao tiosulfato. Vamos fazer uma estequiometria então, pensando aqui no seguinte: admitindo que o rendimento seja completo, teremos 1:2 para 1 para 1. Então, essas quantidades reagindo, elas se transformam nessas quantidades, a proporção em mols, 1:2 para 1 para 1. Vejamos, a quantidade estequiométrica, isso é, a quantidade necessária para reagir na proporção, como nós temos 0,1 mol disso, 1:2 é 0,2. Só que nós adicionamos 0,3, portanto, há excesso de 0,10. Então, considerando as quantidades que reagem, 0,10 reage com 0,20, sobra 0,10 de excesso. Considerando o rendimento completo, porque a constante de equilíbrio é muito alta, eu vou ter 1:2 para 1 para 1, formam-se as seguintes quantidades, 0,10 e 0,10, que estarão dissolvidas no meio aquoso, com volume 1 litro. Portanto, eu terei o quê? 0,10 mol por litro do complexo aquoso, 0,10 mol por litro do íon cloreto aquoso. Agora, em tese, isso aqui foi totalmente consumido, isso aqui foi totalmente consumido. Quanto sobra de tiosulfato? O excesso, 0,10. E aí, vamos fazer o seguinte, considerando que esse excesso de 0,10 está naquele 1 litro de solução, temos 0,10 mols de tiosulfato na situação final, e na próxima tela, reescrevo aqui o equilíbrio. Tenho aqui a expressão da constante de equilíbrio, por simplicidade eu representei isso aqui pela palavra complexo, então temos a concentração do complexo vezes a concentração de cloreto, dividido pela concentração de tiosulfato ao quadrado. Sabemos que esse é o valor. Vamos substituir então os valores, mas antes, só comentando, se houver equilíbrio, essa igualdade se mantém. Agora, se por acaso você tem esses dados, faz a conta e não dá igual, significa que não está numa situação de equilíbrio. Agora, acompanhe comigo o raciocínio químico. Imagine que eu tenha o equilíbrio e eu adicione tiosulfato. O que vai acontecer? Adicionando tiosulfato, eu estou aumentando isso. Aumentando isso, a fração diminui. E se essa fração fica menor que o valor da constante de equilíbrio, por adição de tiosulfato, significa que, pelo princípio de Le Chatelier, vai haver um deslocamento de equilíbrio. Para que lado? Para a direita. Então, a gente, analisando essa esquematização que eu fiz, percebe o seguinte: quanto mais tiosulfato eu colocar, mais desloca para a direita e vai consumindo o tiosulfato adicionado, em parte, e vai consumindo o AgCl. Agora, e se acabar o AgCl? Se eu dissolver todo o AgCl, e é aí que eu quero chegar. Se eu adicionar tiosulfato o suficiente para consumir todo aquele 0,10, o que vai acontecer? Todo o tiosulfato em excesso vai fazer com que esse cálculo permaneça menor que a constante de equilíbrio. A tentativa, a resposta natural seria haver deslocamento para a direita, mas como acabou a AgCl, não tem como deslocar mais para a direita. Consequentemente, o que eu quero tirar de conclusão é: se a concentração de tiosulfato for suficientemente alta, desloca no sentido dos produtos até consumir todo a AgCl, e o excesso de tiosulfato faz com que esse cálculo permaneça menor que a constante de equilíbrio. Então vamos testar usando os valores que nós temos. Nesse problema nós temos
do complexo formado 0,10 mols por litro, cloreto 0,10 mols por litro. Lembre-se que o excesso de tiosulfato 0,10 mols por litro ao quadrado, fazendo o cálculo, deu 1, que é um número muito menor que a constante de equilíbrio. Conclusão? A gente adicionou tiosulfato suficiente para que todo o AgCl fosse dissolvido. Aí você vai falar assim, mas ô Canto, não é um equilíbrio? Se é equilíbrio, não tem que ter reagente e produto? Note, minha amiga, meu amigo, que aqui é um equilíbrio heterogêneo. Os participantes não estão todos na mesma fase. Um desses participantes está em fase sólida. E o sólido não comparece na constante de equilíbrio. É isso que torna os equilíbrios heterogêneos interessantes e mais difíceis. Como esse AgCl não compareceu aqui, significa que se eu ajustar suficientemente a concentração de tiosulfato, como eu disse para você, eu desloco suficientemente para a direita até consumir todo o AgCl e não há mais equilíbrio e não há mais, portanto, sólido. Resumindo, nesse vídeo nós percebemos que essa quantidade ela é suficiente para dissolver completamente, nós transformamos um sólido numa espécie solúvel. Essa espécie solúvel não é o íon Ag+, mas sim o complexo. Então o tiosulfato ele atuou como um agente complexante, quer dizer, capaz de se ligar à prata que estava aqui e transformá-la numa espécie solúvel em água. No próximo vídeo nós vamos discutir a possibilidade matemática, físico-química de uma reação comum na química inorgânica. Ter esse complexo e, usando um íon adequado, fazer com que o íon metálico do complexo volte a formar um precipitado. Isso a gente vê no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Deixe seus comentários se ajudou, se você tem alguma dúvida, se você quer pedir algum tipo de aprofundamento aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo.